Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui de Curitiba. A meditação para nós vem lá do Salmo 139, versículos 23 e 24, que dizem o seguinte: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139 é um dos meus salmos prediletos. Pena que nós não temos tempo para estudá-lo completamente. Quero meditar com vocês apenas nesses dois versos últimos desse salmo, os quais representam para mim uma das orações mais lindas e profundas de toda a Bíblia. A oração é o momento em que nós temos o privilégio de nos colocarmos sob o holofote de Deus, a fim de que Ele nos trate de dentro para fora. Nós vemos aqui, nesses últimos versos do Salmo de Davi, alguns aspectos dessa oração de Davi, os quais também se aplicam a nós. E o primeiro aspecto é que esta oração é uma oração realista. Uma das atitudes mais difíceis para o ser humano é admitir os seus próprios erros. Via de regra, nós temos olhos para os erros dos outros e não para os nossos. Se nós parássemos a nossa leitura ali do Salmo nos versos 19 a 22, diríamos que Davi condenava unilateralmente os ímpios, os quais ele odiava juntamente com seus atos perversos. No entanto, surpreendentemente, nos versos que nós estamos vendo, Davi também aventa a possibilidade do mal estar dentro de si. Diferentemente do fariseu que olhava para o publicano e o julgava e se justificava diante de Deus, lá na parábola que Jesus contou, Davi olha para dentro de si como alguém que também pode estar habitado pelo mal. Nós vemos aqui uma percepção realista de si próprio. Ele poderia acusar os outros de maus e eximir-se de qualquer maldade. No entanto, ele se inclui como possibilidade, apesar da sua fé em Deus, apesar do seu zelo por Deus. É um erro pensar que pelo fato de nós sermos discípulos de Jesus, nós estamos completamente desabitados do mal. A nossa conversão é o início de uma caminhada de transformações na direção de vencer cada vez mais o mal que está dentro de nós. E se em nossa caminhada nós nos armamos de defesas e resistências, pensando que o erro sempre está nos outros e não em nós, nós podemos nos enganar terrivelmente. Felizes são aqueles caminhantes que não projetam nos outros o seu próprio mal. Felizes são aqueles que assumem a sua própria maldade e tentam lidar com ela de uma maneira adequada, o que começa com o reconhecimento do quão insidioso é o mal que nos habita, não somente na vida do perverso, mas até mesmo no mais piedoso dos homens. Lembremos que Davi era o homem segundo o coração de Deus, justamente pela sua maneira honesta de admitir os seus próprios erros. O segundo aspecto é que essa oração é uma oração profunda. Esse é um outro aspecto que me chama a atenção aqui na oração de Davi. Ele se vê impossibilitado de prescrutar sozinho o seu próprio coração. Há aqui a pressuposição de que o nosso coração, o nosso ser, é tão profundo, é tão obscuro que é impossível empreendermos uma jornada para que detectemos toda a corrupção que existe lá dentro de nós. Em outro lugar das Escrituras, Deus diz através do profeta Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Davi, por experiência própria, sabia quão traiçoeiro era o coração humano. Usando a metáfora do porão, todos nós temos um porão em nossa vida para onde nós despachamos as tranqueiras da nossa vida, coisas que não queremos que fiquem à vista dos outros e talvez nem diante de nós. Davi, na sua psicologia e espiritualidade pessoais,
Ele percebia que o seu ser era um fosso profundo, indiscernível completamente do ponto de vista humano. Jesus confirma o que Davi e outros servos de Deus já haviam percebido. Para os escribas e fariseus, a contaminação vinha de fora. Porém, Jesus disse o oposto ao afirmar: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. É por isso que vejo essa oração de Davi como uma oração de muita profundidade. Uma oração em que ele se preocupa com a santidade do seu coração, pois a origem das suas ações está lá dentro desse buraco negro que só Deus pode perscrutar. O terceiro aspecto é que a oração de Davi é uma oração adequada. Isso porque ele pede para que Deus o sonde, que o examine, visto que somente o Senhor é capaz de fazer essa varredura interior. Somente Deus pode descer ao mais profundo do coração humano e trazer à tona perversidades insidiosas, escondidas, travestidas, sutis do coração humano. Durante todo esse salmo, Davi celebra a onisciência de Deus, ou seja, ele fala do ilimitado conhecimento do Senhor. Ele começa o salmo afirmando que o Senhor o sonda e o conhece, versículo 1. Nos versos 2 e 3, ele diz que Deus conhece toda a sua rotina de vida, o seu sentar, o seu andar, o seu deitar, o seu caminho. Ainda no versículo 2, ele confessa que Deus de longe entende o seu pensamento. No versículo 4, ele diz que Deus conhece tudo da sua vida sem que haja uma só palavra na sua boca. No versículo 6, ele se admira desse maravilhoso e elevado conhecimento de Deus, de tal maneira que ele nem pode imaginar. Nos versículos 7 e 8, ele admite que não pode fugir da presença de Deus em lugar nenhum, nem no céu, nem no Sheol, nem nas extremidades do mar. Nem mesmo as trevas podem cobri-lo de Deus. Até mesmo antes de nascer, quando ainda estava sendo formado lá no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Não é à toa que agora, ao finalizar esse salmo, ele peça para que Deus, que conhece tudo, sonde o seu enigmático coração. Isso também serve para nós. Nada mais apropriado para que Deus sonde os nossos corações e traga à tona aqueles elementos que até mesmo desconhecemos do nosso caráter, do nosso coração, da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos que precisam ser mudados. O quarto aspecto que eu vejo aqui é que a oração de Davi é uma oração corajosa. A oração de Davi também é corajosa porque ele se desnuda diante de Deus. Não é fácil desnudar-se diante do Senhor. Não é fácil sentar no banco dos réus. Não é fácil encarar os nossos próprios pensamentos e juízos equivocados, nossas fraquezas e pecados, nossos erros, nossos sentimentos negativos. Não é fácil estar na presença de Deus e dizer: Senhor, manda ver. Pode trazer à tona tudo que está errado na minha vida. Eu aguento o rojão. Quero fazer o que é certo. Davi pede que Deus revele a ele as coisas mais íntimas do seu ser que precisam ser conhecidas, encaradas, admitidas, confessadas e mudadas. O quinto e último aspecto que eu vejo aqui nessa oração é que ela é uma oração feliz. Ele busca não apenas o autoconhecimento, mas a mudança de vida, crescimento num caminho glorioso. De nada adianta o autoconhecimento se a pessoa não está disposta a melhorar de vida. Davi não quer trilhar o caminho da perversidade, mas sim o caminho eterno. O livro de Salmos começa justamente falando desses dois caminhos, o caminho dos ímpios
e o caminho dos justos. O caminho dos ímpios perecerá, mas o caminho dos justos prosperará. Lembro-me de uma aluna que me procurou depois de uma aula na faculdade. Ela me abordou e disse: professor, eu gostaria de lhe pedir perdão. Eu pensei mal de você. É claro que eu perdoei essa aluna. Porém, eu fiquei surpreso, pois quem procura alguém para pedir desculpas por um pensamento mau? Quantos pensamentos maus passam pela nossa cabeça todos os dias? Mas aquela experiência me marcou. Ali estava alguém que se preocupava com a sua saúde espiritual, com a saúde espiritual do seu coração. O livro de Provérbios tem um versículo que diz: guarda com diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que não vivamos uma pretensa santidade exterior. Submetamo-nos diariamente ao escrutínio de Deus e deixemos que Ele nos guie pelo caminho eterno a partir do porão da nossa vida. O caminho eterno começa lá dentro. Que Deus nos abençoe.